Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, fazendo sugestões de pauta. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos história, antropologia, contribuições que as sociedades africanas legaram para a humanidade ao longo de toda a história. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 300 agora, para um canal que tem por finalidade discutir relações étnico-raciais e a história do continente africano, enfim, nossas contribuições. Eu acho que é um número significativo. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre o Cheikh Anta Diop. Eu acabei de assistir o Kemetiu, que é uma cinebiografia do Cheikh Anta Diop, disponível aí no YouTube. Assistam. É uma grande homenagem. Eu fiquei muito emocionado porque vocês sabem que eu sou muito fã do Cheikh Anta Diop, porque o Diop, ele é como os seus companheiros, amigos mais próximos o chamavam, o grande faraó, o último grande faraó da história africana. A consciência histórica, a força espiritual que o Diop tem, conforme é mostrado nesse documentário, ela é de impressionar muito, porque a vida do Diop, eu não vou dar muito spoiler sobre o documentário, mas, né, como não se trata de um filme, de um documentário, a gente pode falar algumas coisas que se falam ali, porque a vida do Diop, ela já começa com dificuldades, né? Ele perde a mãe dele muito cedo e ele é criado, né, pelo pai, mas pelas pessoas do entorno dele, mas desde muito cedo ele demonstra profunda aptidão para o conhecimento científico, se torna filósofo muito cedo, ele ingressa na matemática, ele vai estudar química, consegue um doutorado em letras lá na Sorbonne. Ele se aproxima do Frédéric Joliot-Curie, que era na época o presidente da Associação Francesa de Energia Atômica, e se torna físico nuclear e químico nuclear, se torna egiptólogo assim muito novo. Aí mostra lá a sua defesa na Sorbonne da sua tese Nações Negras e Cultura, que foi uma tese absolutamente revolucionária, derrubando uma série de mitos eurocêntricos, mostra os ataques. Também, nesse documentário, mostram aqueles que atacam Cheikh Anta Diop, mostra o seu inimigo político, Léopold Sédar Senghor, totalmente colonizado, enfim, e que impede Diop, durante um bom tempo, de lecionar na Universidade de Dakar, ao mesmo tempo usando um pretexto de que os franceses é que mandam na França, naquele período, mandavam, ainda que o Senghor fosse o presidente de um país, então, descolonizado, mas o Senghor estava a serviço da metrópole, da ex-antiga metrópole, que era a França. E aí, nesse sentido, ao mesmo tempo que se trata de um pretexto, mas na verdade também se tratava de uma realidade. A França ainda mandava no Senegal, era exatamente contra isso que Cheikh Anta Diop estava lutando, para remover definitivamente qualquer traço imperialista, capitalista do continente africano, inclusive na questão epistemológica, né? Isso é muito mostrado no filme. Diop faz questão de fazer com que os africanos reescrevam a sua história, pensem por si mesmos, releem a sua história a partir da perspectiva do pan-africanismo, não a partir da perspectiva do eurocentrismo. Mas Diop, ele, apesar dele ter alguns dissabores na vida, quando ele tem uma tristeza, né, exatamente por notar isso, né, quando ele é confrontado por muitos jovens fortemente ainda colonizados, mas Diop demonstra sua grandeza, sua humildade gigantesca, né, ao longo de todo o documentário, e mantendo-se firme nas suas convicções, até porque suas teses foram amplamente demonstradas com rigor científico extremo, que ele faz questão de demonstrar em todas as suas obras, um rigor científico que nenhum outro pensador eurocêntrico que pesquisou a história do continente africano e particularmente do Kemet apresentou. Então, Diop, ele, com a sabedoria, com a calma dos grandes mestres,
ele, né, de uma maneira bem equilibrada, ele fala e coloca os seus argumentos, e desafia aqueles que querem derrubar seus argumentos, que façam uma pesquisa para poder derrubar a sua tese, né? É exatamente assim que funciona a coisa. E ele não estava tirando onda ou se gabando, não. Ele estava apenas desafiando, aliás, coisa que ele fez a vida toda, desafiando os colonizadores a mostrarem, a apresentarem provas científicas, materiais, de que o Egito era branco, como eles diziam, de que os antigos egípcios eram brancos. E Diop, ele demonstra uma farta documentação linguística, arquitetônica, né, de que os Kemetiu era assim que eles se identificavam. Por isso que esse é o nome, esse é o título do documentário, Kemetiu, que na língua de Kemet, antigo Egito, significa os negros, né? Diop lia com facilidade o Medo Neter, que o Ocidente chamou de hieróglifo, e apresenta, e são mostrados ali a sua companheira, 2 dos seus filhos, né? Seu grande amigo de pesquisa, Teófilo Obenga, um outro gigante pan-africano, que absolutamente com obras gigantescas, fantásticas, monumentais, né? Que a gente também precisa conhecer. E o filme, eu acho que o filme ele é uma grande homenagem, aliás, mais do que merecida, ao grande Cheikh Anta Diop, que é muito pouco conhecido aqui no Brasil, propositalmente porque se trata de um país estruturalmente racista, epistemologicamente racista, assim como nos Estados Unidos. O Diop também ele era silenciado, mas ele teve a oportunidade de ir lá no Morehouse College, né, fazer uma palestra em francês, depois estava sendo traduzido para o inglês, e onde ele tem lá uma foto dele, né, muito bem preservada, onde ele impressionou muitas pessoas e onde ele continua sendo reverenciado, né? Aliás, a sua visita ao Morehouse College foi também acompanhada pelo grande Ivan Van Sertima, então, esses gigantes pan-africanos contemporâneos que nos legaram grandes obras que nós precisamos nos apoderar dessas obras, que são as obras emancipadoras, são obras descolonizadoras. Não tenham a menor dúvida. Qualquer ideologia europeia, qualquer uma, jamais vai se debruçar como deve ser sobre a história e antropologia das sociedades africanas. Nenhuma ideologia eurocêntrica europeia, né, vai fazer isso por nós. Só nós podemos nos libertar. Então, a gente precisa ler os autores e as autoras do campo do panafricanismo e da autenticidade. A gente precisa ler as autoras e os autores pretos do continente e da diáspora. A gente precisa ler e refletir em cima das obras de Cheikh Anta Diop, de Ivan Van Sertima, Teófilo Obenga, Chancellor Williams. A gente precisa ler esses grandes pensadores que estão à nossa disposição. Faz parte da nossa luta antirracista conhecer a nossa história, né? Uma luta sem conhecimento da nossa história, ela é absolutamente vazia. Como disse o grande Marcus Garvey, um povo sem conhecimento de sua história é como uma árvore sem raízes. Então, se nós queremos conhecer nossas raízes, se nós queremos nos emancipar de fato, epistemologicamente, culturalmente, né? E no nosso pensamento, na nossa escrita, a única forma são as leituras do campo do panafricanismo e da autenticidade e assistir documentários também absolutamente fantásticos como esse Kemetiu, que está disponível, repito, aí no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, para vocês acessarem, porque eu acho que é uma obra que nós devemos obrigatoriamente conhecer, esse grande lutador pan-africano. Aliás, uma coisa fundamental, muitas das vezes eu fui acusado por marxistas e de que nós pan-africanos não somos teóricos, somos militantes. Os marxistas, alguns marxistas, né, acusam, não são todos, obviamente não estou generalizando, mas alguns marxistas que eu conheço chamaram os pensadores e pensadoras do campo do panafricanismo de militantes. Eles são apenas militantes, não são teóricos.
como quem diz, eles não têm a capacidade cognitiva que os brancos têm de elaborar teses. É isso que eles estavam dizendo. Né? Em suma, nos rebaixando, né, psicologicamente, nos rebaixando cognitivamente, ou querendo fazer isso. É exatamente contra isso que a gente luta. E o documentário QMTU mostra que o Cheikh Anta Diop, ele é o típico filho da África, porque na visão europeia, ou você é militante ou você é teórico. É a famosa dicotomia, é a famosa visão cartesiana. Nós não viemos desta história. Essa história europeia não nos pertence. Nós não somos europeus, nós somos africanos. E como somos africanos, a nossa visão ela é holística. Então, Cheikh Anta Diop, como muitos outros pensadores africanos e pensadoras, Cheikh Anta Diop era teórico, Cheikh Anta Diop era político, Cheikh Anta Diop era revolucionário e um militante. Não por acaso ele foi preso, né? Como mostra no documentário. Ficou um bom tempo lá preso por ter se levantado e lutado contra a dominação imperialista francesa no Senegal. Nós somos tudo isso. Nós não somos europeus, nós somos eurocêntricos, nós somos pan-africanos. E viva Cheikh Anta Diop. Dado o recado, família, venham fazer comigo o nosso curso de História Geral da África. Ele não é aula gravada, é comigo, é presencial, a gente pode tirar dúvidas o tempo inteiro ali. Qualquer informação vocês encontram lá no meu Instagram, @jorge._panafricano. Estamos juntos sempre. Viva Cheikh Anta Diop, Hotep, África no Centro.